Amém. Só as mulheres de 1 ano até 110 anos. Lê para mim esse versículo. Guardarei os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Amém. Pode se assentar, gente. Glorificando a Deus. Ô, Luciano, faz uma oração para nós, né? Fica de pé aí, ora aí mesmo. Igreja, fecha os olhos comigo, vou fazer uma oração. Pode levantar a mão. Senhor Jesus, poderoso Pai. Sim, Jesus. Fala conosco. Usa a gente, Pai. Usa eu. Usa a minha pessoa, igreja. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor, irmão. Irmãos, eu estou contente porque Deus colocou isso no meu coração. Porque maior dom, maior talento e a maior qualidade que nós cristãos temos que ter é a reverência com o Senhor Jesus. E a gente podemos ter todos os dons, podemos falar diversas línguas, podemos pregar em diversos países, podemos ter nomes e ser reconhecidos, mas se nós não reverenciar o nosso Deus, isso se dá em nada. E Deus me colocou uma preocupação em trazer essa mensagem para a igreja de Jesus, alertando a igreja do Senhor a reverência ao nosso Deus. Irmãos, os tempos estão mudando. Estamos vivendo tempos diferentes. No meu tempo, vocês olham para mim e pensam que eu sou um menino novo, mas eu já tenho 32 anos. Eu já estou me sentindo velhinho. E no meu tempo, quando eu era criança, eu ia para a igreja, uma igreja bem pequenininha, eu ficava olhando a reverência que tinha dentro daquela igrejinha. As irmãs, como era o comportamento daquelas irmãs, a maneira delas orar, o comportamento dos jovens, o comportamento dos obreiros, todos tinham uma reverência com o nosso Deus. Deus começou a me lembrar isso essa semana. Deus falou assim: olha, a minha casa está bonita, tem muita gente boa, mas o povo estão deixando de me reverenciar mais dentro da minha casa. Ele me levou no monte essa semana para orar. Enquanto eu orava, ele falava ao meu coração: filho, a minha igreja precisa me reverenciar mais. Como que nós podemos reverenciar o nosso Deus? Nós vamos ensinar vocês a reverenciar Deus, reverenciar a casa de Deus. A Bíblia aqui vem dizendo sobre santuário, a casa de Deus, lugar de adoração, lugar de santificação da casa de Deus. E a casa de Deus tem que ser reverenciada. Amém, amados? Eu estava olhando para esse texto, eu lembrei de algumas coisas. Deus me levou a maneira da igreja se reverenciar a Deus no Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, a igreja reverenciava a Deus de uma maneira tão séria. Tá? Como havia mais de 2 milhões de pessoas, não cabia todos dentro do templo, porque a igreja era pequena, não cabia todos dentro. Mas o povo ficava do lado de fora em reverência, esperando o sacerdote trazer a notícia que Deus tinha para eles. Hoje em dia é diferente. Enquanto o pastor está pregando, o pregador está pregando, o irmão está mais
masticando chiclete dentro da igreja. Enquanto o irmão está pregando, os irmãos estão andando. Os irmãos estão incomodados. Você tem que pregar uma palavra todos os dias, que vem endossar o ego do irmão, porque se vier cajado, ele vai dizer assim: olha, essa palavra não foi para mim. Aleluia! Está faltando reverência. Irmão, não é o pregador que escolhe a palavra para pregar na igreja. É Deus que dá a palavra para o pregador. E uma vez que você não aceita a palavra que o pregador está pregando, você está desreverenciando o Deus que está falando com a igreja. Na terça-feira passada, uma irmã veio aqui nesse altar e pregou uma palavra dura, uma palavra de correção. E alguém disse ao estacionamento da igreja que a palavra foi dura demais, que a irmã foi antiética, que a irmã exagerou na produção e falou barbaridade no estacionamento do carro. E eu falei: Jesus, tenha de misericórdia dele, porque ele não sabe o que fala. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: olha, dê glória a Deus se for cajado, dê glória a Deus se for mensagem de bênção, dê glória a Deus se for uma criança que estiver pregando, se for um presbítero que estiver pregando, se for um obreiro que estiver pregando, porque quem está falando é Deus. Que bastura da quem pode glorificar Deus nessa noite, porque é Deus que fala. Quem fala é Deus. Havia um espaço antes de entrar no templo, chamado ali a entrada, os átrios. Então ali tinha os utensílios, os levitas, os sacerdotes, para entrar no santo, tinha que lavar as mãos, lavar os pés para entrar dentro da casa do Senhor, para ter uma reverência. No casamento do pastor Valdomiro, com a irmã Vânia, na renovação de votos, eu preguei aqui sobre 6 coisas, 6 talhas da transformação. E disse aqui que aquelas talhas eram as talhas da purificação, aonde as pessoas, para ir na festa, lavavam as suas mãos e lavavam seus pés para entrar na festa. Um sinal de reverência, um sinal de respeito para com a festa. Será que nós estamos lavando as nossas mãos? Será que nós estamos tendo reverência na casa de Deus? O sacerdote entrava e lá dentro ele fazia tudo o que era feito. Havia os pães que eram colocados sobre a mesa, e aqueles pães era como se fosse um ritual, e era trocado todos os dias aqueles pães. O sacerdote ia lá, uma reverência tremenda, trocava os pães, pegava os pães, servia para os funcionários da casa, os sacerdotes, levitas, com uma reverência diante de Deus. Não pensa você que nós viemos aqui de qualquer jeito trazer uma comida qualquer para você. Nós trocamos as nossas vestes todos os dias diante de Deus. Consagramos a nossa vida, jejuamos para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. E quando você joga pedra numa mensagem, você está desrespeitando o Espírito Santo de Deus que deu a palavra do pregador que ensinou. O pão é trocado todos os dias. Nós não pegamos mensagem na internet, mensagem remoída, mensagem estragada, comida estragada, para entregar para a igreja do Senhor. Não, nós trocamos, oramos, jejuamos e buscamos o joelho, para que você tenha uma libertação perfeita na casa de Deus. Agora, se te faz mal digestão, não coloque a culpa no pregador, não coloque a culpa no mensageiro, porque o mal não está no pregador, o mal está em você. Quem pode dar glória a Deus para Jesus aqui nesta noite? Quem está dizendo, estou entendendo o que Deus está querendo dizer aqui neste lugar. Escuta, o sacerdote então entrava, a igreja ficava do lado de fora. Havia uma cortina que separava o santo do lugar santo do santo. Lá no lugar do santo tinha uma arca da aliança. O sacerdote entrava no santo do santo, levava um cordeiro,
que era para sacrificar por si próprio. Então ele fazia o sacrifício por si, aspergia o sangue sobre o propiciatório, sacrificando pela sua pessoa, para que Deus viesse perdoar os seus pecados. Porque ele não era o sumo sacerdote, ele era apenas um sacerdote. E como sacerdote, ele estava sujeito a pecar. Não é porque somos pastores que nós não pecamos. Não é porque nós somos obreiros que nós não erramos. É por isso que todos os dias dobramos nossos joelhos para pedir perdão a Deus dos nossos pecados. O sacerdote aspergiu sangue para que o Senhor viesse perdoar os seus pecados. Mas ele levava 2 bodes. Um era, ele aspergiu o sangue do bode em cima daquele propiciatório, que era para que, através daquele sangue, o Senhor pudesse perdoar o pecado do povo. E o outro bode ele matava. Pegava Arão, mandava Arão levar no deserto aquele bode, para levar, simbolizando o pecado do povo que estava sendo lançado fora do povo, lançado no mar do esquecimento. Olha para o irmão do lado e diga assim: olha, Jesus ele levou sobre ele o seu pecado, a sua enfermidade. Ele lançou a tua culpa no mar do esquecimento. Ele lançou toda a maldade de Satanás no mar do esquecimento. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Jesus já morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Mas Satanás, o acusador, todos os dias ele bate na nossa porta nos acusando, dizendo: você fez isso, você não pode isso, você está em pecado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, ele aponta o dedo para Satanás e diz: olha, eu fiz sim, mas eu vou dobrar meu joelho e vou pedir perdão, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Depois da glória a Deus para Jesus, levanta a mão para o céu agora. Ei, eu vou te ensinar uma coisa. Quando o acusador se aproximar de você, você tem autoridade de dizer para ele assim: olha, para você não tem jeito, mas para mim tem jeito. Se eu fosse você, dava um pulo e dava um gol, ele assim: para ele não tem jeito, mas para mim tem. Os irmãos hoje colocaram um pratão para mim comer, irmãos. Imagina, eu não como muito, mas os irmãos me amam. E colocaram um pratão, colocaram feijoada, colocaram tudo ali. Eu falei: que coisa gostosa. Quando eu peguei o prato, eu fui brincar. E o Edson viu a minha brincadeira. Eu abri assim, olha, brincando, irmão, não faça isso não, tá? Eu brincando, abri a terra, assim, ó, Maurício. Abri a terra para lá, abri a terra para cá, olhei para baixo e disse: Satanás, você está aí? Eu estou comendo feijoada porque eu posso e você não pode. Falei para Satanás. E é verdade, você ainda tem jeito. O diabo não tem mais jeito não. Você pecou hoje, mas se você dobrar o joelho, Jesus te perdoa e te dá vida para continuar. Amém, irmão? Então para, irmãos, de ficar chorando, de ficar que nem a galinha angola dizendo: estou fraco, estou desanimado, não dá mais para mim, vou parar de ir na igreja, eu vou servir Cristo em casa. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Ele quer que você venha para a igreja, buscar a presença do Senhor, se fortificar na casa do Senhor Jesus. É aqui que tem um alimento sólido para você. Amém? O sacerdote entrava no Santo dos Santos. E eu, como eu disse que vou pregar rápido, a minha mensagem vai ser rápida. O sacerdote entrava de frente para a arca, suponhamos que essa caixa é a arca. Ô irmão Zé, me ajuda aqui, pega isso aqui e coloca no meio para mim, por favor, filho. O irmão Zé é uma bênção aqui no nosso igreja. Grande nome de Deus. Isso. Ali era a arca, suponhamos. O sacerdote entrava de frente para a arca. E ele dava os passos focado na arca, em direção da arca. O foco do sacerdote era entrar para a arca. Irmãos, ele levava uma corda amarrada na sua cintura. Ele levava um sino pendurado na sua cintura. Ali aquele sino ia fazendo barulho. Se por acaso o sino parasse de tocar, alguém puxava a corda
Porque o sacerdote estava morto lá. Ele estava em pecado. Ele morreria lá no Santo do Santo. Então por isso que ele entrava no Santo do Santo com uma corda amarrada na sua cintura, e alguém ficava de olho, dizendo: olha, se o sino parar de tocar, o sacerdote está morto. Será que tem crente com sino aqui ainda, que ainda faz barulho? Porque sino só tem quem é crente pentecostal, que ainda dá glória. Crente que não tem sino já morreu, irmão. Ele está fedendo, está morto. Mas crente que tem sino, ele passa a luta, passa a prova, mas ele passa dando glória e dando aleluia. Cadê você que ainda tem sino? Joga a mão para o céu, com glória a Deus, para Jesus. Só quem tem sino nessa noite. Ele entra com a corda em direção da arca. O foco dele era a arca, era Jesus, era a presença de Deus que estava lá. E ele vai de frente com a arca. Irmão, pergunta para o irmão do lado: quando você vem para a igreja, qual é o teu foco? Tu vem fazer o que na igreja? Tu vem atrás da arca? Tu vem atrás da presença de Deus? Qual é o teu objetivo, minha igreja? Tu quer ir morar em Jerusalém? Tu vem passar tempo na igreja? Tu vem para a igreja para buscar salvação eterna? Ou qual é o teu objetivo? Olha para o irmão do lado da história. Tu está procurando a arca está aqui todos os dias. Está à procura da arca vai te curar, a arca vai te transformar, a arca vai mudar a tua história. Aleluia! Quem está procurando a arca aqui nesta noite? Dá glória para Jesus. Chegava lá e ele sacrificava o cordeiro por ele, sacrificava um bode, matava ou sacrificava o bode pelo povo que estava lá fora, adorava a Deus. Outra pergunta que eu quero fazer para os meus irmãos aqui, e você faz para o teu parceiro de banco: você veio sacrificar o teu cordeiro aqui hoje? Você veio adorar? Ou você veio aqui somente passear, observar como que se adora? Cadê o teu cordeiro? Cadê teu glória a Deus? Oferece o bode, fez o sacrifício, é hora de sair. E nós aqui que é o segredo. Pastor é tremendo, você que confessa para a Bíblia. Tem um monte de livro escrito aí, tem que tomar cuidado com o papel, que são doidão. Isso aqui é teólogo também. Escuta isso aqui. Irmão, o perigo está aqui, presbítero José. É que tem gente que até entra com reverência, mas sai sem reverência nenhuma. Aleluia! O perigo está aí. Você tem que ter reverência quando chega e quando sai. Não é verdade, aleluia. O sacerdote adorou, sacrificou, mas chegou a hora de sair de frente da arca. Ele não virou costa para a arca. Olha para o irmão e diz assim: não vira as costas para a arca. Ele não saiu de costa, irmão. Não deixou a arca para trás. Eu já recebi minha bênção mesmo, já fui curado. Jesus já salvou meu marido mesmo. O carro que eu queria eu já tenho. A casa que eu queria eu já tenho. Olha, a conta bancária já está gorda. Eu já não tenho mais nada. A arca fica lá. Meu negócio agora é curtir a vida. Meu negócio agora é a rede social. Meu negócio agora é eu que mando no meu nariz. E a arca fica lá. Olha para o irmão do lado e diz assim: olha, Deus quer reverência quando você entra e quando você sai. Tem gente que recebe a bênção e vira as costas para a arca. Deus, Jesus curou, foi quantos leprosos? 10. Quantos que voltou para reverenciar a arca? 9 virou as costas para a arca. Foi cuidar da sua vida e esqueceu da arca. Mas um disse: não, se eu estou curado hoje, eu estou aqui a arca. Aleluia. Quem aqui nessa noite tem uma gratidão pela arca de Deus? Ei, escuta isso aqui. Tem pessoas que a igreja dela só é uma bênção enquanto ela precisa ser abençoada. Depois que ela recebe a bênção, a igreja não vale nada. É verdade, meu Deus.
Tudo isso aqui. Tem pessoas que o pastor dele só é uma bênção, enquanto o pastor pode fazer campanha por ele. Enquanto o pastor vai no monte por ele. Enquanto o pastor pode ir na casa dele orar. Depois que o pastor não vai, pode mais porque tem muita ovelha, o pastor não vale nada. O pastor está roubando. O pastor está roubando a igreja. Olha, quer ter o carro, pastor. Bate porta. Olha para o irmão do lado aí, ó. Cuidado. O maior pecado é a ingratidão. Aleluia! Jesus falou para mim, fica tranquilo que ele já falou para mim que a peneira vai passar, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu estou ciente do que Deus quer fazer. Escuta! Ele adorou e virou as costas para a arca. Virou? Não. Obrigado, Jesus. Perdoa meus pecados. Perdoa o pecado do povo, do presbítero José, do presbítero Joselmo, da irmã Cicinha. Perdoa, Jesus. A irmã falando de tal, perdoa. Esse bode aqui é para ter o perdão de fulano, de chicano. E agora eu vou sair. Sabe como? Amanhã eu estou de volta na arca, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem entender, dá um glória para Jesus aí, aplauda ele. Amanhã eu vou estar de volta aqui, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Mas eu não vou tirar o olho da arca. Eu não vou virar as costas para a arca. Amanhã eu dependo dela. A barriga não vai doer somente hoje. Amanhã eu vou precisar da arca de novo. Eu vou parar no chão da arca. Quem está adorando, quem é isso? Levanta a mão do céu e adora. Fazer parte da sua vida. Ele saiu, mas reverenciando a arca. Reverência total na presença de Deus. Eu fecho a minha mensagem porque eu tenho que fazer algumas coisas ainda. Jesus está entrando, a Bíblia trata isso como uma entrada triunfal de Jesus, não é assim? Jesus vai entrando na cidade. A Bíblia diz que o povo, quando viu Jesus entrando, tirava as suas roupas e colocava no chão para Jesus passar. Está vendo dizer? Alguns cortavam folha de ramo e estendiam no chão e gritavam: Hosana nas alturas. Mas olharam para ele, era um homem montado num jumento. Aleluia! Ele disse: eu não quero saber qual é o veículo dele, se ele está vindo uma limousine, se ele está vindo. Não, eu não quero saber. Eu sei que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Quem pode adorar, levanta a mão e adora. Estenderam o ramo para Jesus passar. E lá vai Jesus passando. Quem nessa noite pode estender tapete para Jesus passar aqui nessa noite? Quem poderá estender tapete? Pastor, como que eu faço para estender tapete para Jesus? É quando eu prego lá no meu trabalho, eu estou estendendo tapete, Jesus chega até lá. É quando eu prego lá para o meu vizinho, eu estou estendendo tapete para Jesus passar. É quando eu estou, por exemplo, lá na minha rua, lá na minha casa, lá no meu trabalho, eu estou estendendo tapete para Jesus passar. Cadê você que estende tapete para Jesus nessa noite? Não olha para ele e estenda o tapete para Jesus passar. Amém? Ele falou com alguém nessa noite? Reverência. Vamos reverenciar o nosso Deus. E reverência com o Senhor. E tem um ditado, irmãos. Tem um ditado, não. Tem uma maneira, eu quero falar algo para vocês, que hoje entra no meu coração. A gente hoje tem uma liberdade tão grande em termos de comunicação. Por exemplo, quer ver o pastor Cacaião? Quem mais Cacaião aqui? Ele foi